Olá, eu sou Neto Araújo e esse é o programa O Assunto é Gestão, transmitido pela Rádio Universitária 95,9 e também pela TV Universitária, canal 2.1. É um programa que apresenta ações desenvolvidas pelas pessoas que fazem a Universidade Federal de Roraima. E hoje o nosso convidado é o reitor magnífico, doutor da Universidade Federal de Roraima, Geraldo Ticianelli. Doutor Geraldo, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Neto. É uma satisfação estar aqui novamente, ser entrevistado por você. Quero cumprimentar todos aqueles que nos escutam pela rádio e aqueles que irão nos assistir pela TV Universitária. Reitor, o senhor assumiu recentemente agora a presidência da Andifes. Eu gostaria que o senhor fizesse um panorama sobre esse novo desafio, essa coisa que, de repente, o senhor assumiu aqui, pela primeira vez na região norte, um reitor da Universidade Federal está com essa responsabilidade nas costas. O senhor pode falar sobre isso? Neto, primeiro para que as pessoas que nos escutam e assistem, entenderem o que é a Andifes. A Andifes é a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. Ela é a responsável pela articulação, pelo encaminhamento de propostas, pela mediação de conflitos de todas as universidades federais brasileiras, que hoje são 69, e os dois Cefetes, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que não se transformaram em institutos federais e mantêm ainda o seu vínculo com a nossa associação. Então, a Andifes ela é responsável por articular todas as políticas públicas, o orçamento, tanto com o Executivo, Legislativo e o Judiciário, em nome dessas instituições federais que compõem o nosso país. É um cargo de extrema relevância nacional, mas também de muita responsabilidade, porque passa em nossas mãos o processo de condução de todas essas instituições e os órgãos vinculados, Porque todas as universidades nós temos, dentro desse combo, os hospitais universitários federais, todos os centros de pesquisa, todos os navios, escolas, museus, atividades internacionais, enfim, é um combo de ações vinculadas a essas instituições federais que a Andifes é responsável da articulação. Então, obviamente que eu recebi com muita honra, é uma eleição, não é um convite. Então, a nossa chapa foi eleita, ela é composta por 5 pessoas, a presidência, na qual a UFRR assume pela primeira vez na história, e em todos os 36 anos de existência da Andifes, apenas 3 reitores da região norte me sucederam. Um reitor do Tocantins e 2 da Federal do Pará. Então, a diretoria é composta por mim, assumindo a presidência, pela reitora Georgina, vice-presidente da Federal do Recôncavo Baiano, a reitora Ana Beatriz, da Federal de São Carlos, reitora Camila, da Federal do Mato Grosso do Sul, e o reitor João Braida, da Federal de Fronteira Sul. Então, essa equipe hoje que compõe e articula todos as responsabilidades que as instituições federais têm no nosso país. Reitor, como o senhor está processando, assim, como articular as pautas, as reivindicações, porque só quem conhece profundamente uma realidade é quem sabe e pode interferir nela. Pode não resolver, mas interfere. Para a região amazônica, para a Universidade Federal de Roraima, para o Estado de Roraima, assumindo a presidência da Andifes. Eu acho que é muito simbólico, Neto. Só uma observação, conforme eu comentei agora, em 36 anos apenas, e eu sou o quarto, um quarto dirigente da região norte assume a Andifes. E nós temos características regionais, nós temos particularidades socioeconômicas, nós temos culturas, nós temos uma expressividade e a proximidade até com países fronteiriços que nos diferenciam de outras regiões do país. E só quem vive nessas localidades consegue transmitir essa realidade.
Então, eu tive a oportunidade de participar em outras diretorias, só um exemplo do que a gente consegue levar. Eu tive a oportunidade de participar como vice-presidente em 2 outras diretorias e, através da nossa articulação, nós conseguimos incluir um bônus, e foi muito difícil o diálogo com outras regionais, um bônus amazônico para o orçamento das universidades. Então, todas as instituições que estão localizadas na região amazônica recebem 10% de bonificação do orçamento federal, justamente para tentar minimizar essas particularidades de instâncias regionais, fixação de docentes, implantação de cursos não só de graduação, quanto pós-graduação, pesquisa e extensão na região amazônica. Então, ter uma voz de quem aqui está já é um ponto muito simbólico para articular essas políticas públicas. Então, Roraima tem uma situação atípica, que nós temos 2 fronteiras. Uma fala em espanhol, nós somos o português, e outra em inglês. E uma missão dessa que o senhor recebe, ela é para todo um país inteiro. O senhor é o presidente da Andifes, mas tem sempre aquela questão que o senhor pretende trazer de benefícios para a Universidade Federal de Roraima, para esses estudantes universitários que nos cercam, inclusive para aqueles que vêm de outros países. A questão fronteiriça é uma missão importante da Andifes, tanto é que nós temos, dentro desse combo chamado Andifes, várias comissões, fóruns e ações específicas conforme a matéria. E nós temos dentro da Andifes um conjunto de reitores situados em região fronteiriça, que é chamado de Unifronteiras, onde a reitora da universidade situada no sul, né, lá em Foz do Iguaçu, que preside a Unifronteiras. Então, nós cuidamos de todas as demandas fronteiriças do país e levamos ao Congresso Nacional todas as propostas de políticas públicas. Mas, em relação à Universidade Federal de Roraima, Neto, ter alguém de uma instituição muito nova, se compararmos com o FRJ, o FMG, universidades que são pontuadas como as melhores do mundo, nos permite levar à fonte demandas locais. Eu vou dar um exemplo que nós conseguimos recentemente. Há quase 15 anos, a nossa universidade não recebia funções gratificadas ou cargos de direção para acrescentar para aqueles servidores que assumem algum cargo específico. Então, nós tínhamos uma discrepância, uma falta de equidade entre os cargos da nossa instituição. E nós conseguimos, através dessas demandas, escutando não só o FRR, porque eu não posso assumir um cargo para benefícios pessoais ou da instituição específica do presidente. Sempre eu tenho que levar as demandas nacionais a esses órgãos na qual eu articulo. Mas nós vamos trazer agora, ainda esse semestre, uma série de cargos novos na nossa instituição, que é muito importante. Vou dar um exemplo: coordenadores de curso de graduação, de pós-graduação, que assumem o cargo, obviamente, em prol das atividades e o desenvolvimento da educação local, mas eles estão realizando atividades extra à sua atividade docente. Então, a legislação brasileira prevê que ele ganhe alguma gratificação por isso. E há 15 anos isso não existia. Reitor, então, agora, eu ia lhe perguntar, exatamente isso, o senhor já está respondendo. De que forma o senhor tem lidado com essas questões orçamentárias de infraestrutura, especialmente na região amazônica? E isso demanda conhecimento, articulação. Parece fácil, mas não é fácil, né? Eu estive com o ministro Camilo Santana há 2 dias atrás. E uma das pautas principais foi a questão orçamentária. E, Neto, só para você entender um pouco, porque aqueles que nos escutam, e a gente verifica alguns comentários em redes sociais, que não entendem muito bem a dinâmica de como funciona o orçamento das universidades federais, que parece um mantra, né? Sai governo, entra governo, e as universidades sempre repetem que estão sem recursos para conseguir a sua manutenção. Mas nós temos que entender primeiro como é repassado o recurso. Porque o Ministério da Educação ou o Ministério da Fazenda, ele não dá dinheiro para as universidades. Existe uma métrica, existe uma legislação, existem variáveis que o Ministério da Educação ele tem que compor para chegar ao nosso orçamento. Quem rege o orçamento das universidades é a Portaria 651 de 2013.
E, basicamente, Neto, de uma forma muito resumida, né, para que você entenda, aqueles também que nos acompanham, ela é 100% vinculada a aluno equivalente. O que significa isso? Existem 8 matrizes que compõem a matriz de distribuição orçamentária, né, uma delas é chamada, é a principal, matriz OCC, outros custos e custeios, ou também denominado como matriz Andifes. Aí vem um recurso do Penais, que é da assistência estudantil, o projeto Milton Santos, o Promissais, para alunos oriundos de alguma região ou de algum país do mundo, né, fortalecendo a internacionalização. Um recurso para quem tem hospital veterinário, escola agrotécnica, colégio de aplicação e o Idioma Sem Fronteiras. Basicamente é isso. Mas todos vinculados à matrícula de aluno, chamado de taxa aluno equivalente. Então eu pego alunos presenciais. Então, se eu tenho aluno de educação à distância, onde eu despendo orçamento para manter, ele não conta para receber o orçamento. Aí começam as discrepâncias. Então, eu só calculo alunos presenciais, alunos de residências médicas ou multiprofissionais, alunos de mestrado e doutorado, só. Aí eu tenho um fator que é 10% do meu orçamento, que está vinculado à qualidade acadêmica, taxa de reprovados, aprovados, conclusão, evasão, e esses bônus que eu comentei com você agora. Quem está na Amazônia, quem tem cursos fora de sede e cursos noturnos recebe um bônusinhos. Mas, Neto, as universidades cresceram ao longo dos anos. Então, nós incorporamos museus, nós incorporamos fazenda escolas, nós incorporamos navios. Tem universidades que têm cursos de oceanografia, que têm cursos vinculados à agricultura, como é o nosso caso. Então, tem rebanhos, como a Universidade Federal tem caprino, tem suíno, tem um processo de interiorização muito forte. E, nesse crescimento, o modelo de distribuição orçamentária não contemplou isso. Então, eu vou te dar um exemplo nosso prático aqui. O CAF, Centro Amazônico de Fronteiras, que é o maior auditório do nosso estado, tem 1.200 lugares, onde você tem que ter vigilância, limpeza, ar-condicionado. Eu não tenho aluno matriculado lá dentro. Então, obviamente, eu pego um orçamento que deveria ser investido para o desenvolvimento dos projetos pedagógicos e sou obrigado, e tem que ser feito, porque eu preciso manter toda essa infraestrutura para fazer asfalto. Então, tem muitos que nos escutam e acham que é só formação. Universidade não é faculdade. Então, somos nós que fazemos asfalto, iluminação elétrica, nós fazemos esgoto, nós fazemos e disponibilizamos alimentação, moradia, alimentamos animais, mantemos um hospital veterinário, hospital universitário humano, ele é mantido pela EBSER, que é a Empresa Pública de Serviços Hospitalares. Então, ele não sai do orçamento da universidade, mas o hospital veterinário, sim. Então, e é isso que eu conversei com o ministro. Então, a proposta do ministro, quem nos escuta já deve ter observado algumas entrevistas dele, onde fala que até o final do ano, isso nós compactuamos na reunião de terça-feira, que será composto um grupo de trabalho, no qual eu farei parte, que vai criar um outro mecanismo de distribuição de recursos das universidades, vinculado talvez a algum indicador. As universidades paulistas, que também muita gente confunde, e às vezes até me encaminha como exemplo. Concorrem, né? E que a gente não pode comparar. Vou dar um exemplo aí. A USP, Unicamp e a Unesp são universidades famosas, mas elas são estaduais, que não está nesse combo que nós estamos conversando. Então, as universidades estaduais, há anos anteriores, tiveram uma belíssima ideia, porque investir em educação é transformar o nosso país numa nação soberana, que tenha pesquisa, que tenha patentes, que consegue transformar produtos em prol da nossa população. Eles atrelaram o orçamento das universidades ao ICMS, Imposto de Circulação de Mercadorias. Então, eles independem de qualquer cálculo. Então, a cota parte da USP não é à toa, que ela está classificada como um dos melhores do mundo, ela tem 5,25 a cota parte do ICMS.
em 10 de dezembro de 2024, o orçamento da USP, o Conselho Universitário aprovou, foi na ordem de 9 bilhões. A rede federal, com 71 universidades, 69 mais os 2 Cefetes, que os Institutos Federais é uma outra associação, nós distribuímos apenas 6,5 bilhões. A USP aprovou 9. Então, a diferença é muito grande. Se você não tem orçamento para ter a sustentabilidade do que é necessário, hoje as universidades, eu comentei isso com o ministro, não sabe qual é o momento que a empresa de energia elétrica vai cortar a luz. Isso está acontecendo com o FRJ, Federal de São Carlos, com várias outras universidades. Então, a gente está tratando de varejo, não estamos tratando mais de uma política educacional brasileira. Então, eu acredito que nesse trabalho na qual eu vou fazer parte, e esse talvez é o maior desafio, principalmente na região amazônica, e é onde a minha presença lá é importante, porque eu não vou pensar só sul, sudeste, centro-oeste e nordeste. Eu levarei o pensamento da região norte e as nossas fragilidades para compor um indicador que consiga suprir essas fragilidades. E, reitor, tem outra peculiaridade, que a Universidade Federal de Roraima tem uma universidade direcionada aos povos indígenas, e agora foi inaugurado um outro campus em São João da Baliza, no sul do estado. Tem esse desafio, que é o hospital universitário. Quando se fala em hospital universitário, as pessoas pensam que é só uma residência para médicos, mas ali tem para administração, tem para psicólogos, fisioterapeutas, tem tudo. Esse é um processo difícil? Como funciona? Eu vou dividir em 2 partes, né? A primeira, a interiorização da universidade, que não se fazia há 30 anos, porque é muito difícil, né? Você requer orçamento, você requer uma série de particularidades. Então, hoje, a Universidade Federal de Roraima, ela voltou a interiorizar. Hoje nós estamos em Pacaraima, Normandia e Uramutã, com a pedagogia intercultural indígena, permitindo com que aqueles que lá estão consigam formar em curso superior e fazer os concursos locais que fortalecem a educação básica. Nós estamos em Alto Alegre, com o colégio de aplicação, pelas características da região. Possivelmente, ano que vem, estaremos em Félix Pinto, também com a Escola Agrotécnica. E São João da Baliza era uma obra que estava parada há muito tempo. Então, hoje nós finalizamos a obra, ela se transformou num campus avançado. Eu sei, eu acompanhei aquele prédio. Se eu não me engano, é de 94, a pedra fundamental, e nós conseguimos finalizar. Mas lá nós já estamos com enfermagem, pedagogia, levamos o primeiro mestrado fora de sede, de educação inclusiva, e novos cursos virão, porque ele é um campus avançado hoje da universidade. O hospital universitário, ele é um processo ainda em construção, que a população ainda não teve a percepção dessa mudança. Ainda não caiu a ficha. Né? Porque é um processo de construção. E até se me deu uma oportunidade, que eu já escutei isso, a universidade está trazendo um hospital indígena. Não, não é isso. Nós temos um hospital que foi doado pelo governo do estado com 110 leitos. É um hospital ainda de retaguarda. O que significa isso? É um hospital onde nós temos um tratamento, mas ainda sem cirurgias. Então, ele não trabalha com média e alta complexidade. Ainda, eu falei. Então, desses 110 leitos, 35 leitos, nós estruturamos uma unidade chamada Unidade de Retaguarda Hospitalar aos Povos Indígenas. Muito bem estruturado, já em funcionamento, com profissionais concursados pela EBSER, que faz esse atendimento. Então, hoje, o Hospital Universitário já mantém todos os contratos. Então, o governo do estado, ele praticamente já está saindo integralmente, só tem uma ala que, a pedido deles, funcionará até o final do mês de agosto, mas hoje todos os contratos já é da universidade. Limpeza, vigilância, hotelaria, uma série de coisas. E os profissionais que lá estão também já são concursados. Mas já recebemos a planta, Neto. Eu vou até passar uma informação ainda que eu não falei no local nenhum. Dia 3 de janeiro começa a construção do 3º bloco. Então, esses 110 leitos são os 2 blocos existentes, mas esse 3º bloco, que começa agora em janeiro, já recebemos a planta, ele vai aumentar para 232 leitos, sendo 6 salas cirúrgicas e 20 leitos de UTI. Então, o Hospital Universitário, atendimento 100% SUS, que serve, sim, para um processo de capacitação e formação
dos nossos estudantes, não necessariamente só de medicina, porque é um hospital que atenderá também outras instituições, que tem fisioterapia, farmácia. Acabamos de aprovar a residência multiprofissional, que é a primeira também do Estado, a multiprofissional. Administradores. Pode ter administradores, e o concurso é para todo mundo também. Nós já demos posse, inclusive, para jornalista. Sim, né? sim, Vanessa, que era aqui, da Rádio e TV Universitária, Reitor, para advogados, enfim, existe uma série de planos, coisas. Para ampliar essas parcerias de investimentos e pesquisas para implementar todo esse trabalho? Essa é a última pergunta, nós já vamos para o intervalo. Não, tem. Os investimentos já acontecem. Nós temos hoje grandes parcerias com a Zona Franca de Manaus. Nós já captamos 32 milhões ano passado para investimento de inovação e tecnologia. Então, nós temos projeto de inteligência artificial aqui, inclusive laboratórios já montados, que incluem saúde, incluem atividades indígenas, incluem uma série de coisas. Então, essa parceria, Neto, a universidade já vem realizando. Nós aumentamos muito os cursos de mestrado e doutorado, então ele requer também parcerias. Quando nós assumimos, eram 8 cursos de mestrado e doutorado. Hoje nós estamos com 28, então, assim, atendendo a comunidade com várias áreas de concentração. Isso só é feito com investimento em pesquisas, parcerias, incentivos e captando muito recurso de órgãos de fomento, não só do MEC, como FINEP, CAPES, CNPq. Então, a universidade hoje está num momento muito bem organizado para conseguir captar esses recursos. Então, nós vamos para um rápido intervalo. O som que você gosta de ouvir, toca aqui. Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim. Quanto mais você ouve, mais você gosta. Rádio Universitária FM 95,9. Pois é, esse é o assunto, gestão, e nós estamos conversando hoje com o magnífico reitor da UFRR, Dr. Geraldo Ticianelli. Dr. Geraldo, como a Universidade Federal de Roraima está se preparando para fortalecer a presença dela no cenário nacional e internacional? O Neto, o fato de eu presidir hoje todas as universidades federais brasileiras é sinal que nós já começamos lá atrás, mostrando a importância, mostrando a potencialidade, mostrando o trabalho que é realizado aqui. E na verdade, Neto, é importante fazer uma referência a respeito disso, não é o trabalho de uma pessoa, tá? Não é o trabalho do reitor. Nós temos um conjunto de pessoas, como é o caso também de vocês aqui, dos pró-reitores, diretores, coordenadores, que estão fazendo um trabalho que está extrapolando as nossas fronteiras. E esse trabalho, que todo esse conjunto de servidores da nossa universidade vem realizando com muita responsabilidade, é o que levou o nome da UFRR nacionalmente e, consequentemente, de forma com as ações internacionais. Então, o fato de eu estar hoje na presidência, que nunca sonhamos, né, e nunca almejamos estar, é um fato que nós já nos preparamos e as ações hoje são respeitadas. E falo assim com muita tranquilidade, viu? Tanto as ações da graduação, pós-graduação, internacionalização, de extensão, de pesquisa, ela da nossa UFRR, ela hoje extrapola fronteiras e está muito bem representada e respeitada nacionalmente. Reitor, qual a visão no desenvolvimento social, econômico e cultural aqui para o estado de Roraima? Neto, como eu comentei, não se almeja desenvolvimento de um país, seja econômico, cultural, social, se nós não falarmos em educação. Se nós pegarmos todos esses países em grandes desenvolvimentos ao redor do mundo, todos se aliaram a instituições de ensino, às universidades pontualmente, que cabem a elas as pesquisas, cabe a ela uma graduação, principalmente com foco na inclusão, muito próximo para que o desenvolvimento aconteça. Então, a Universidade Federal de Roraima,
ela prepara esses jovens, ela prepara essa nova geração que vai absorver todas as demandas do nosso Estado e do nosso país. Então, fazer um curso na qual não se relaciona com a realidade na qual ela está inserido não tem motivo da sua existência. Então, o aluno, ele almeja, na hora de entrar no curso, primeiro, a sua empregabilidade, o seu sustento pessoal e familiar. Bem colocada a observação. E ele almeja também trabalhar em prol de alguma instituição. Por isso que eu já comentei isso em várias entrevistas que eu dou, um país onde questiona o papel das suas universidades, que questiona, principalmente das instituições públicas que dão um acesso, ele tem que repensar os seus atos e tem que pensar onde ele quer chegar. Hoje nós somos muito dependentes de países que nos cercam, né, nesse mundo globalizado, porque nós não desenvolvemos patentes, nós não desenvolvemos pesquisas, nós estamos gerando produtos, e quem faz isso no país são as universidades públicas, sejam elas federais ou estaduais. Então, o desenvolvimento econômico do Estado ele está intimamente entrelaçado, não só à Universidade Federal de Roraima, mas ao Instituto Federal, à Universidade Estadual de Roraima, todos aqueles que promovem conhecimento, estimulam a pesquisa, promovem a cultura, promovem a inclusão e promovem o desenvolvimento. Reitor, como a Universidade Federal de Roraima pode contribuir ainda mais para a formação cidadã e também para o enfrentamento dos desafios regionais, como questões indígenas, ambientais, de fronteira, como nós conversamos recentemente? Neto, um ponto importante, que muitas vezes eu escuto, mas nem aqueles que lá estão entendem muito, que tanja a autonomia universitária. Autonomia não é fazer o que quer. Autonomia é permitir a liberdade de expressão, de pensamento, do criar, do evoluir, de um ser reflexivo e crítico. Todos os projetos pedagógicos, o Ministério da Educação, quando ele estrutura um curso, ele não diz quais são as disciplinas. O que ele estimula é que você estruture um projeto com competências e habilidades, mas também que leve um ser criativo, reflexivo. Isso é trabalhar com a cidadania. Isso é trabalhar também com a soberania. E, obviamente, algumas vezes há uma situação refratária, porque um ser que pensa, critica e se posiciona, ele muitas vezes ele não é entendido. Mas é função das instituições de ensino transformar aquele profissional num indivíduo em prol da sociedade, obviamente, que ele tem todo esse combo de características, e não só a parte técnica, mas aquele onde se convive com uma sociedade e estimula essa questão do cidadão, mais uma vez, perante uma sociedade e em prol do desenvolvimento do Estado e do país. Então, os projetos pedagógicos, eles têm a obrigação de transformar esse cidadão reflexivo e desenvolver a cidadania do nosso país. Reitor, a Universidade Federal hoje ela tem um curso de comunicação, de jornalismo, e que já espalhou para o país inteiro. Qual a importância de fortalecer a comunicação pública e universitária com a RTV nesse processo todo para aproximar a sociedade? Neto, esses dias eu estive num evento festivo. Eu vou citar o nome porque é uma instituição também que nos apoia bastante, da TV Assembleia. E o que me deixou assim, muito orgulhoso, que todos os profissionais são oriundos da nossa universidade. E assim como a Rádio e TV Universitária, ela permite levar a boa informação. Nesse momento no qual estamos vivendo, e por isso que muitas vezes a imprensa é tão questionada também, porque ela desmonta as informações falsas, né, tão entendido como fake news. Então a imprensa, a comunicação tem um papel fundamental no nosso país, de levar a boa informação, e hoje a comunicação ele não leva apenas assunto político, ela leva saúde,
ela leva a educação, ela leva o aspecto crítico da boa informação e não a direção focada de uma matéria de interesses individuais ou de grupos. Então, a comunicação hoje é a base do nosso país e deve ser valorizado. E nós, através do nosso curso de comunicação, jornalismo, e através da Rádio e TV Universitária, que é um instrumento muito forte da nossa instituição, nós temos que cada vez mais apoiar dentro do nosso cenário, mas também valorizar muito os profissionais que assim compõem. Por isso que eu comentei anteriormente, o trabalho que os servidores da Rádio e TV fazem é um trabalho que não só eleva as ações da nossa universidade, mas também da população do nosso estado. Reitor Geraldo Cianelli, eu vou lhe fazer uma pergunta inusitada. Eu queria que o senhor respondesse a pergunta que o senhor gostaria que eu tivesse feito para o senhor e eu deixei de fazer. Neto, são várias vertentes que eu volta e meia já tenho aqui falado, mas, na verdade, é orgulho de trabalhar na nossa instituição, que completa esse ano 36 anos, mas principalmente com respeito à história daqueles que nos antecederam. Respeitar desde do primeiro servidor que adentrou naquele espaço ainda, né, que buscou transformar essa instituição na qual hoje nós temos orgulho de colocar esse brasão. E então a pergunta boa era qual o sentimento de hoje de estar liderando, né, e cargos são temporários, mas é um momento muito importante da minha vida. Eu tenho repetido isso e falei na nossa campanha de reeleição que a pessoa que entrou em 2020 não é a mesma que vai sair em 2028. Então, hoje eu aprendi, né, escutando, vivenciando sobre a temática indígena, a educação do campo, da saúde, da escola agrotécnica, a importância de ter a única escola agrotécnica do país dentro de uma área de assentamento, onde eu escuto a respeito da agricultura familiar, que hoje atende nosso restaurante universitário. Então, a cooperativa, né, da Camponesa do Lavrado, hoje, levam os seus produtos para atender também o nosso restaurante. E por que a gente conseguiu fazer isso? Através da vivência, do aprendizado. Então, Neto, talvez seria qual o sentimento que eu tenho de estar onde eu estou hoje? É por não só construir também a história do nosso Estado, mas poder também me tornar um ser humano diferente. Reitor, uma pergunta inusitada também. Aquele garoto que se formou em fisioterapia, saiu de São Paulo e, de repente, teve a coragem de vou para a região norte. E chegou aqui, foi ser professor. E agora é um magnífico reitor da universidade, é um profissional e está interferindo numa instituição de cabeças pensantes. Neto, nunca me perguntaram isso. Quem conhece a nossa história da minha família sabe que foi muito difícil chegar até aqui. Mas eu não pensei, eu simplesmente caminhei. Né? Churchill falava a juventude é a idade das incertezas, né? E da rebeldia também. Falava que quando te convidar para alguma coisa, primeiro você aceite, depois você vai aprendendo como é feito. Então eu me formei e fui para Cuiabá primeiro, morei 17 anos em Cuiabá, onde eu conheci minha esposa, onde eu tive minhas filhas, e aceitei uma proposta de vir aqui para Roraima para, num tempo específico, para ajudar a montar uma instituição de ensino. Depois de um certo tempo, eu fiz concurso da universidade, mas para focar no ensino, na pesquisa, na extensão. E hoje eu estou aqui no meu segundo mandato de reitor e mais impensado ainda presidindo as universidades federais brasileiras. Então, Neto, para mim por isso que eu comentei, hoje eu sou um ser humano muito diferente do que eu comecei lá atrás, e se eu pudesse dar um recado para aquele menino, continue. Eu quero agradecer ao reitor Geraldo Cianelli e também por essa oportunidade do senhor aqui nos visitar, nos acompanhar nesse programa, e agradecer e deixar os microfones para suas despedidas. Neto, só agradecer a todos os nossos servidores por nos permitir colocar hoje a UFRR onde está. É uma instituição respeitada, uma instituição que está mudando a história do nosso Estado, que hoje a gente tem a oportunidade de contar essas histórias também em locais muito restritos do nosso país, como te falei. Hoje é uma pessoa de Roraima
que preside as universidades federais brasileiras, e quem não conhecia hoje conhece sobre a nossa história, sobre a nossa cultura, sobre a nossa arte e sobre a nossa educação. Então, Neto, obrigado pela oportunidade, parabenizá-lo também pelo seu trabalho, assim como do Paulinho, Daniel e todos que compõem aqui a Rádio e TV Universitária. Reitor, obrigado, senhor. E assim nós encerramos mais uma edição do programa O Assunto é Gestão, com os agradecimentos, e o convite ele fica extensivo para qualquer hora que o senhor quiser aparecer por aqui, seja bem-vindo. Obrigado, Neto.